nós vamos ler do capítulo 4 para frente, esses sentimentos que Paulo diz, e ele vai elencar, né, que há um desânimo, há um desespero, há um conjunto de sentimentos que tomam conta de nós. Mas isso ele vai ensinar que também não pode nos impedir de avançar. Não pode nos congelar, não pode nos prejudicar. Então ele vai falar à igreja sobre esse tema, e isso fala ao nosso coração hoje, irmãos, porque nós temos visto e ouvido o quanto as dificuldades hoje e as que virão pode piorar a situação, não é? Nunca está tão ruim que não possa piorar. Que é isso, pastor? Está rogando praga? Não, estou falando a verdade. Nada está tão ruim que não pode piorar. Mas como é que vamos lidar com isso? Como é que vamos enfrentar esse problema? Lembrando que somos humanos. Lembrando que desanimamos, somos fracos, somos falhos, mas precisamos entender. E aí, voltando lá no capítulo 4, já no versículo 1, veja o que Paulo diz à igreja. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha o que Paulo começa a dizer à igreja. Que ele recebeu um ministério, um serviço por misericórdia. Misericórdia, irmãos, é o que permeia a nossa vida, a vida do cristão. Misericórdia e graça. Paulo então diz à igreja que ele recebeu um ministério, não segundo os seus dons, o seu merecimento, mas foi segundo a misericórdia de Deus. Então tudo o que Deus nos colocou nas mãos foi por misericórdia. Misericórdia, vocês sabem o que é a definição? É não me dar aquilo que eu mereço. E sempre que eu penso em misericórdia e penso no significado, eu penso no seguinte: bom, mas se não era o que eu mereci, o que eu mereci então? E o que você merecia? O que nós merecíamos? Merecíamos a condenação, a morte. Era isso que pairava sobre a nossa cabeça antes de Jesus entregar a sua vida, derramar seu sangue por nós. E nós, então, por misericórdia, ela nos alcançou, e pela graça de Deus, pela graça sois salvos, é o que Paulo diz, mediante a fé. Por isso, então, nós recebemos de Deus por misericórdia. O seu trabalho, então, que você tem, que Deus colocou nas suas mãos, foi por misericórdia, porque você não merecia. A sua família, que Deus colocou nas suas mãos, foi por misericórdia. Ninguém escolhe o pai, mãe, os irmãos, ninguém escolhe isso. Mas Deus te deu, foi por misericórdia. Ele colocou na sua mão, se Ele te colocou aqui, em São Cristóvão, por misericórdia, se Ele te deu um ministério para você atuar, para você liderar, foi por misericórdia. Então nada do que fazemos é por merecimento que recebemos. Veja o que o próprio apóstolo diz a Timóteo na primeira carta, no capítulo 1, do verso 12 ao 14, ele diz assim a Timóteo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que então temos que reconhecer: tudo o que recebemos foi por misericórdia. Paulo diz aqui: eu sou grato com aquele que me fortaleceu. Cristo fortaleceu Paulo. Cristo é quem te fortalece. Nas suas dificuldades, na sua humanidade, é Cristo quem te fortalece. E ele diz aqui que foi considerado fiel. Ele foi considerado fiel. Ele não se considerou fiel. Cristo, então, entregou na mão dele, ele que era blasfemo, perseguidor, insolente, um cara ruim, como eu e você. Mas ele reconhece que ele obteve misericórdia.
porque na incredulidade, na ignorância, ele fez essas coisas. E como eu disse que andam juntas, a misericórdia veio com uma graça transbordante na vida de Paulo. Ele recebeu um maravilhoso presente, não merecido, do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, nada do que fazemos, irmãos, nada do que recebemos, do que temos, foi por nosso merecimento, foi pelo nosso valor, mas foi por misericórdia e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo fala aqui aos Coríntios, no capítulo 4, um pouco antes ele diz que os que não se renderam a Cristo, os que ainda seguem a lei, eles ainda têm um véu. Ele diz aqui no versículo 15 do capítulo 3, ele diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então havia um impedimento, como se fosse um véu sobre o coração dessas pessoas, que os impedia de ver a luz. Aí ele diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, nós também enfrentamos na nossa caminhada, e aí também não somente ao aspecto espiritual, mas o secular, nós enfrentamos pessoas que têm um véu posto nos seus corações, que também nos confrontam, nos fazem resistência, não é? Como Paulo diz de Alexandre o Latoeiro, ele me fez muitos males. Pessoas que vêm na nossa caminhada e nos oferecem resistência. Paulo diz que então, apesar do véu ainda posto nos corações de muitos, ele não pode desfalecer. Ele tem que continuar, ele tem que prosseguir, ele tem que avançar. Então, irmãos, as dificuldades que enfrentamos na vida, no nosso trabalho, no nosso ministério, também nos deparamos com esse véu diante de muitos, mas isso não pode nos impedir, e ele diz aqui: não desfalecemos, porque recebi por misericórdia, e apesar do véu que ainda está nesses que não se converteram, não podemos desfalecer. E junto vem o dever de não buscar atalhos. Junto com esse ministério, esse serviço que recebemos do Senhor Jesus, ou junto com esse trabalho que temos, ou com essa família que temos, o nosso dever é de não buscar atalhos diante das lutas. Paulo, no verso 2, diz assim: pelo contrário, não é? Em vez de desfalecer, ou ao invés de desfalecer, ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, com esse ministério, pela misericórdia, também vem uma responsabilidade sobre nós de que nós não podemos escolher as coisas vergonhosas, não podemos, de uma maneira astuta, adulterar a palavra de Deus, ou, olhando para o aspecto secular, eu não posso buscar um jeitinho, eu não posso dar a volta, eu não posso buscar as coisas ocultas e vergonhosas. Um cristão não pode fazer isso. Tem um dever de andar e de recomendar a consciência todo homem na presença de Deus, como Paulo diz, pela manifestação da verdade, não pela manifestação da mentira. Isso não é a solução, isso não é jeito, não é digno da vida de um cristão. Então conosco vem esse dever, de não buscarmos esses atalhos. E no capítulo 2, verso 17, Paulo, também defendendo o seu ministério, ele diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, Paulo não negociava, Paulo não adulterava, Paulo não mercadejava a palavra de Deus. Ele buscava, pela manifestação da verdade, pregar às pessoas, ciente do seu
ministério recebido por misericórdia. Ontem, quando estávamos no culto jovem, Venâncio abriu o culto e ele disse uma palavra bastante interessante, propícia para os jovens, né? Ele disse que ele falou sobre a passagem de Paulo aos Filipenses, dizendo que não julgo haver recebido, alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que as diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele fez a seguinte menção: na nossa caminhada, Deus nos deu um caminho e vamos enfrentar dificuldades nesses caminhos. Vamos enfrentar percalços, tristezas, obstáculos, mas foi Cristo quem nos deu esse caminho. E aí nós, o que vamos fazer? Como ele mesmo disse, né? Paulo gostava de fazer menção dos atletas que corriam. O que a gente vai fazer se tem um trecho para a gente correr? A gente vai pegar um atalho? Não, vou cortar por aqui, porque aí eu evito de correr aquele pedação todo, eu me canso menos e ainda saio na frente de um montão de gente. Olha a esperteza aí. Isso é digno de um cristão? Não, o cristão respeita as regras, o cristão obedece, o cristão dá um testemunho da manifestação da verdade. Então nós não podemos, vem conosco esse dever. E jovens, vocês ainda têm um longo caminho pela frente. Vocês ainda têm uma grande caminhada, mas perseverem nesse caminho. Não saiam desse caminho. Não observem o que Paulo diz, né? Rejeitem as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, adulterando. Siga o caminho que Deus tem para você. Tem dificuldade? Eu vou passar por essa dificuldade. Porque o inimigo ele vai propor para você um atalho. Ele vai dizer, vem por aqui, eu tenho um atalho mais fácil para você, que vai ser mais vantajoso. E aí você pode escolher se você quer ir por esse caminho. Porque larga, né, espaçosa, é a porta que leva à perdição. Mais estreito e apertado o caminho que leva para a salvação. Então você pode escolher que caminho você vai seguir. Mas Paulo dá esse alerta para nós cristãos. Rejeitem as coisas vergonhosas e as que andam em astúcia. Então, a palavra de Deus que nós falamos, a nossa atitude, a nossa ação, tudo isso é que deve incomodar a consciência dos homens. No versículo 3 ao 6, de 2 aos Coríntios 4, ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então aqui Paulo está dizendo que a nossa consciência que deve incomodar os homens. Isso que recebemos, que não merecíamos, temos um compromisso, temos um serviço, temos algo a seguir, temos um testemunho a dar. Paulo diz que nós devemos fazer isso porque o evangelho ele ainda está encoberto, esse véu ainda encobre as pessoas, os corações, mas é para eles, para os que se perdem, que está encoberto. Para nós não, para nós o véu foi retirado, para nós foi revelado e nós não estamos mais, segundo, né, o príncipe desse século, príncipe deste mundo, não estamos mais sendo cegados. Pelo contrário, em nós resplandece a luz do Evangelho. Isso que pregamos é que tem que resplandecer em nós. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Então nós precisamos andar conscientes disso, conscientes da misericórdia de Deus, do que Deus colocou nas nossas mãos, das dificuldades que vamos passar, e das trevas resplandecerá a luz, como Ele mesmo resplandeceu
em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, irmãos, sobre nós há um ministério, sobre nós há misericórdia e graça abundantes, sobre nós há um dever, sobre nós há coisas colocadas por Deus e que precisamos avançar. Precisamos, como o apóstolo Paulo diz, não desfalecer. Mas, agora voltando lá ao capítulo 4 de Coríntios, mas nossa humanidade, como eu disse, nossa humanidade pode sucumbir às lutas. As dificuldades vêm e aí nós nos lembramos de que somos humanos. Não somos supercrentes, não somos super-heróis imbatíveis. Somos seres humanos. Somos pessoas limitadas. Somos aqueles que temos fraquezas. Somos aqueles que envelhecemos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, lá no versículo 7, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Paulo fala sobre todas essas coisas que a gente leu até o versículo 6, coisas maravilhosas, revelação do Evangelho, tudo isso que nós olhamos até aqui. Mas ele diz, Deus colocou tudo isso em vasos de barro. E aí é que a gente lembra que o conteúdo é precioso, mas a embalagem é frágil. O conteúdo vale alguma coisa, mas a embalagem vai perecer. A embalagem é falha, a embalagem é fraca. Irmãos, tirando o requeijão e aquela geleia de mocotó que você comprava só para ficar com o copo, tirando isso, o conteúdo é mais valioso do que a embalagem. A menos que você goste muito de geleia de mocotó e de requeijão, tá? Mas para mim o mais valioso é o copo. Mas tirando isso, o que tem na embalagem, irmãos, é mais valioso. Ninguém vai comprar um produto e vai pegar o produto, jogar fora e ficar com a embalagem. Olha que caixa linda, olha que maravilha. Vai ficar ali adorando a embalagem. Não, irmãos. Então Paulo diz essas coisas, mas ele lembra que nós somos uma embalagem de barro. Porque esse tesouro está nesses vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós somos fracos, somos falhos, somos frágeis, e aí essa embalagem, esse corpo que Deus nos deu, é para que não esqueçamos que nós não somos maiores do que Ele. O que está em nós não é maior. Nós não somos maiores do que está em nós, não é? Melhor dizendo. Eu queria ver contigo na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo lembra então a eles, na primeira carta, que quando ele foi falar dessas verdades, ele fez não com a sua sabedoria, não com a sua persuasão, não com a sua embalagem, mas com o que estava dentro, o tesouro que ele possuía, o Espírito, manifestação, poder de Deus. Então nós precisamos nos lembrar disso. Precisamos nos lembrar, irmãos, até mesmo quando vamos pregar, quando vamos falar. Às vezes o Evangelho hoje tem se colocado numa posição muito acima. De um tempo para cá, as pessoas têm olhado as outras de cima para baixo, numa posição de julgamento, como se você não pode ter essa atitude, que absurdo, você não pode fazer isso, não sei o quê. Esquecendo de que quando nós passamos, nós ficamos iguais a eles. Ficamos também fragilizados, ficamos quebrados, desanimados, abatidos. E aí, irmãos, como falar com uma pessoa
Como é que a gente fica numa situação dessa? Então, ao falar, ao pregar, ao lembrar aos irmãos, às pessoas, lembre-se que ali é um ser humano como você, que você pode todas as coisas como ele, você pode cair, você pode mentir, você pode pecar, você pode adulterar, você pode se viciar. Tudo é possível para você como para ele, porque nós somos humanos também. Então nós não podemos entrar nessa onda, né, de estarmos acima, de sermos melhores, sermos imbatíveis. Não, nós temos que nos lembrar da nossa humanidade, das nossas fraquezas. E é isso que Paulo fala, que a gente não esqueça de que o que está em nós não é menor do que a embalagem. A embalagem não vale nada, irmãos. Tanto que se nós resistirmos a ela, ao precioso tesouro, ele vai pegar uma outra embalagem. Ele vai pegar um outro vaso, ele vai pegar um outro utensílio e vai usar como ele quer, de maneira mais poderosa até. Deus é quem escolhe, para nós então é um privilégio, é por misericórdia que Ele nos concedeu essas coisas. Então, no versículo 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios, Paulo continua falando dessas fragilidades do vaso. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, até o versículo 9, no 8 e no 9, ele diz as fragilidades do vaso. Ele diz que nós podemos ser atribulados, nós podemos estar perplexos, nós podemos ser perseguidos, nós podemos estar abatidos, nós podemos passar por uma série de coisas. E tanto nós como os outros, irmãos. Então, muito cuidado quando você for exortar alguém, quando você for pregar alguém, cuidado, porque aquilo que você prega e que você condena, você pode passar por isso também. Então, reconheça, entenda a humanidade que há nas pessoas, a fragilidade que há, porque ele diz que, apesar disso tudo, nós não somos angustiados. Eu posso estar atribulado, a minha humanidade, o meu corpo, né, pode passar por isso, mas eu não me angustio. Eu posso estar perplexo, mas eu não vou desanimar, eu não vou desfalecer. Eu posso estar sendo perseguido, mas eu tenho que me lembrar de que eu não estou desamparado. Eu posso também estar abatido, mas eu não estou destruído. Estar abatido, irmãos, não é a destruição. Perder uma batalha não é o fim da guerra. Passar por uma crise, uma dificuldade, uma luta, não é o fim da guerra. Então nós podemos, na nossa humanidade, sucumbir nas lutas. Podemos, nesses momentos, pela nossa fragilidade, pelo nosso desgaste natural. Irmãos, como nós nos desgastamos, como nós, com o passar dos dias, dos anos, nós vamos conseguindo menos. Não é que a nossa cabeça não queira, mas o nosso corpo, às vezes, não vai, não tem mais a mesma condição. Então, nós que outrora éramos vigorosos, éramos batalhadores, hoje, às vezes, já não estamos mais com o mesmo vigor. Então, nós somos limitados. Porque se assim não fôssemos, para nós, que já nos consideramos imbatíveis, sendo nada, imagina se realmente fôssemos, né? Nós seríamos insuportáveis. Não conseguiríamos sequer nos aturar. Então, as dificuldades e oposições atacam a todos, mas nem todos têm o conteúdo que um cristão deve ter. Todos vamos passar por isso. Todos vamos estar atribulados, vamos estar perplexos, vamos ser perseguidos, abatidos, mas o que nos diferencia dos outros é o que está em nós. É o que Deus colocou nesse vaso de barro. É o tesouro que Deus colocou em nós, que vai fazer a diferença, que vai fazer com que não desfalecemos,
que fez com que o apóstolo Paulo não desistisse do ministério, não desistisse do seu serviço. E eu costumo dizer, irmãos, por várias vezes já disse isso, que é nas dificuldades que Cristo se manifesta ainda mais. É nas lutas que o poder de Deus se manifesta ainda mais. E no versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo diz assim: levando sempre no corpo, 10 e 11, sim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha que coisa tremenda que Paulo diz. Jesus, a vida dele, pode se manifestar no nosso corpo mortal. Ele diz que nós que vivemos somos entregues à morte sempre por causa dele, mas que nesse momento Jesus, a vida dele, se manifesta na nossa carne mortal. Então, sempre nas dificuldades, Cristo se manifesta ainda mais. Se você olhar a história, de Israel, eu estava hoje pensando, meditando em Josué, quando eles estavam prestes a tomar Jericó. Ali diante da muralha, quando Josué vai, ele dá de cara com um anjo com uma espada desembainhada na frente dele, e ele pergunta: és tu dos nossos ou dos adversários? Ele diz: não, eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos, e estou aqui para batalhar. Então, havia uma dificuldade grande, Jericó, aquela cidade intransponível, mas Deus estava ali. Deus estava se manifestando de maneira poderosa, e a muralha veio abaixo. Outros exemplos que você vai ver na Bíblia, não é? Gideão também, quando estava ali para derrotar esqueci o nome, não sei se eram os cananeus, depois eu vou lembrar, os midianitas, perdão. Os midianitas, quando estavam ali cercando, o povo de Deus, oprimindo, ele é levantado por Deus para fazer maravilhas, para agir. E ali, então, ele vê a ação de Deus com apenas 300 homens. Dificuldades grandes, poder, manifestação de poder enorme. Quando Ezequias estava cercado pelos assírios, pelo exército de Senaqueribe, Ezequias até faz o que pode, toma todas as providências, tapa as fontes, ele fecha as brechas, ele cobra ânimo do povo, mas quando vem a notícia de que ele estava cercado, ele se rasga, ele se cobre de pano de saco e cinza, porque ele é humano. Mas ele não desfaleceu, ele ficou abatido, mas ele não ficou destruído, porque veio a ele a palavra de Deus pelo profeta Isaías e diz: olha que eu vou destruir o exército dos assírios. Todos eles vão morrer pela espada. E um anjo, somente um anjo, naquela noite, matou 185.000 do exército dos assírios. Então, grandes cercos, grandes muralhas, grandes mares à nossa frente, grandes dificuldades, manifestação de Deus maior ainda. Então, Paulo diz que nas nossas dificuldades, no momento em que estamos sendo entregues à morte, a vida de Jesus se manifesta na nossa carne mortal. Eu achei interessante ontem, Tiago, quando estava pregando aqui, ele comentou que na igreja onde ele congrega, uma moça lá, que era do Ministério de Louvor, casada há pouco menos de um ano, não sei, sofreu um acidente ali num ônibus, e veio a falecer. E eles orando, colocando diante de Deus. Aliás, a mensagem de hoje de manhã veio ao encontro do que ele falou ontem também. A igreja orando e ela veio a óbito. E eles ali, naquele momento de tristeza, poxa, Deus não fez o milagre, Deus não curou ela, a gente estava orando. E aí ele recebe uma palavra da mãe da jovem, diz assim: não se preocupe, Deus fez o milagre. Na morte dela, pessoas se renderam,
Então é para a gente também pensar que na nossa morte, na nossa carne mortal, no nosso momento, no nosso leito de morte, a gente também pode cumprir um propósito de Deus, para que outras pessoas recebam vida. Então, nas dificuldades, Cristo se manifesta ainda mais. Entenda isso, irmãos, lembre-se disso, porque na nossa fragilidade, outros podem encontrar vida. Veja o que Paulo diz no versículo 12. Ele diz assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Então veja que a nossa fragilidade, no momento em que estamos ali, atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, outros podem encontrar vida. Através desses momentos, outros podem encontrar vida, salvação. Deus pode fazer através desses nossos momentos de fragilidade, bênção, solução, salvação para outras pessoas. E aí agora, depois de termos falado tudo isso, a gente pensa, mas como eu faço para lidar com isso? Como eu vou agir? O que Paulo nos diz para que a gente consiga levar isso adiante, avançar? Ele, no versículo 13, que a gente leu, na última parte, ele diz: também nós cremos, por isso também falamos. E até o 15 ele diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, o segredo para a gente lidar com tudo isso, irmãos, é simples: a fé. É algo simples, mas tão difícil para muitos de nós. Como Jesus disse, não temas, crê somente. E essa é a pergunta para nós. Será que cremos? Coisa tão simples, crê somente. Será que cremos? Será que vamos somente com isso conseguir avançar, conseguir superar as dificuldades, apesar das nossas fragilidades? Será que eu criei, por isso é que falei? Será que eu de fato criei e vou confessar isso? Vou falar essas coisas? Então, irmãos, nós precisamos crer que na nossa vida, na minha e na sua, tudo que Deus faz é por me amar, por te amar. Tudo que Deus faz é por amor, é por misericórdia. Por isso que Ele te deu todas essas coisas. É por muita misericórdia, por graça abundante. Nós precisamos crer nisso. Precisamos confiar, entender que Deus multiplica a graça para outros através de mim. Às vezes eu não me sinto agraciado, mas por mim outros são agraciados. Por mim a graça em outros é multiplicada. Então nós temos um objetivo, como eu disse, foi colocado em nós que somos cristãos, um ministério, um serviço. Recebemos não pelo nosso mérito, pela nossa condição, mas por misericórdia. E nós precisamos entender que avançamos com isso, avançamos com o poder de Deus, com a capacidade que Ele nos dá. Temos nossas limitações na nossa caminhada. Vamos talvez nos sentir abatidos, vamos nos sentir atribulados, vamos nos sentir perplexos. Todas essas coisas podem nos acontecer, mas a gente tem que levantar e seguir adiante. Não dá para ficar ali deitado com um pano de saco e cinza para o resto da vida. Existe um momento em que podemos passar pela nossa tristeza, como Paulo recomenda em Romanos 12:15, devemos chorar com os que choram e também alegrar com os que se alegram, mas tem um momento de chorar. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. E aí a gente, quando vai consolar uma pessoa, a gente meio que acaba recriminando ela, né? Tá chorando por quê? Deus é maior, não faz isso não. Irmãos, somos humanos. Nós somos fracos, somos vasos de barro, somos frágeis. Se cair, quebra, despedaça tudo. Não sobra
pedaço com pedaço. E aí nós precisamos entender que Deus tem um motivo para todas as coisas, Deus tem um motivo para nós, a nossa fé é o que nos move para frente. Crer é o que nos move, é que nós avançamos. É o que Paulo quis dizer, eu avanço para as coisas que adiante de mim estão. Passaram, aconteceram. Houve o meu tempo, houve a minha fragilidade, houve a minha fraqueza, houve um momento de eu questionar a Deus, houve um momento de eu brigar, lutar ali com Deus. Ou você pensa que isso é errado? Na Bíblia, nós vemos homens ali colocando diante de Deus, Senhor, por que isso me aconteceu? Senhor, até quando eu vou esperar para que o Senhor faça justiça? Dá-te pressa, Senhor, em me salvar. Muitos irmãos colocaram isso diante de Deus, porque são homens, são pessoas como eu e como você. Então nós passamos por tudo isso, mas temos a fé que nos move. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então eu preciso ter certeza, porque a dúvida me faz desanimar. Se eu tenho dúvida, acontece o que nós vimos no início. O meu potencial não desenvolve, eu desanimo, eu paro, eu travo. Mas se creio, se eu tenho certeza, convicção, aquilo me move, aquilo me faz andar. E o que nos faz andar é a fé em Cristo Jesus. Então, verso 16, Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, a embalagem, então, como Paulo diz aqui, ela vai adoecer, ela vai envelhecer, ela vai falhar, ela vai perder o vigor. Tudo isso vai acontecer com o nosso homem exterior, porque somos vasos de barro, com um tesouro precioso sim, mas somos vaso de barro. E esse interior, em que há um tesouro, esse se renova de dia em dia. Esse dia a dia, como a Bíblia diz, o meu justo viverá por fé. Esse sim nos move. Então, irmãos, o que Paulo encerra aqui no versículo 17 e 18, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Não deixe que os percalços da vida, que é o que se vê, que é temporal, que isso ofusque ou prejudique o fim da história, que é o olhar da fé, daquilo que é eterno, daquilo que nós não vemos. Continue avançando, continue crendo, continue, apesar de todas as dificuldades, de todos os percalços, creia que o seu homem interior vai se renovando. Creia que Ele toma conta de nós, que Ele toma conta de você. Creia nisso, porque o que nós passamos, as nossas tribulações, como Paulo diz, produzem eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Então, siga assim a sua vida, procure viver dessa maneira, procure se fortalecer, mas entenda a sua natureza humana, que é frágil, que precisa desse tesouro interior, sendo cada dia maior, mais abundante. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque nos traz à memória que, Pai, nada somos. Não somos, meu Deus, super-heróis, não somos todo-poderoso, não somos, meu Deus, alguém imbatível. Nós somos, meu Deus, de fragilidade. Somos vaso de barro. Como até louvamos às vezes, Tu és o oleiro e eu sou o barro. Meu Deus, nós podemos falhar, nós podemos trincar,
Nós podemos, meu Deus, nos momentos de dificuldade, nos momentos de limitação, nós podemos, meu Deus, todas essas coisas. Mas precisamos entender que dentro de nós há algo muito mais forte, muito mais poderoso, que é Ele que tem todo o valor. É o Teu Espírito, meu Deus, que habita em nós. Ó Deus, que esse Espírito nos dê a fé, que nós possamos continuar, avançar, prosseguir, não desfalecer, meu Deus. Não permita, Pai, que nenhum de nós, com as dificuldades que enfrentamos, com as resistências, as pessoas, meu Deus, com véu nos corações, não permita, meu Deus, que isso tire, ofusque de nós o objetivo maior que o Senhor tem para todos nós. Que muitos podem ter acesso a uma glória indescritível, vendo através de nós, meu Deus, a Tua. Ó Pai, continua nos usando, continua, meu Deus, nos enchendo. Ó Pai, continua nos fortalecendo. Fortalece, meu Deus, o nosso homem interior. Não nos deixe fraquejar, Pai. É isso que nós oramos ao Senhor, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.